Vamos ser honestos, o seu problema não é foco, o seu problema é uma questão de identidade. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Você pode muito bem ficar tentando, é uma palavra tão bonita, tentar, né? Significa que você está no caminho. Você só precisa ajustar uma coisa antes de começar, você só precisa assistir mais uma aula, você só precisa ler mais um livro, você só precisa talvez se sentir um pouco mais motivado, você só precisa ter mais tempo livre, que aí sim você vai começar. E quando você fala para todo mundo isso, todo mundo te admira, porque afinal de contas você está no caminho, né? Ou melhor, você está se preparando para entrar no caminho. E isso comparado com nada é já tanta coisa, né? Você está se preparando. Só que você e todo mundo percebe eventualmente que você ficar se preparando, mas não entrar nunca, é só um jeito diferente de dizer que você não está fazendo porra nenhuma. E o problema disso é que, na verdade, você não se enxerga como uma pessoa que faz. Você está só se enxergando como uma pessoa que está se preparando. Existem dois tipos de pessoa. Aliás, existem três tipos de pessoa. A primeira é a mais óbvia, é a que não faz porra nenhuma nunca. Né? E é a pessoa que geralmente não tem vontade de mudar, ela está acomodada e está tudo bem. Né? A segunda é esse tipo de pessoa que eu estou falando, a pessoa que está se preparando, ela está sempre se preparando, né? Ela fala que ela vai na academia quando ela tiver mais tempo livre, ela vai começar a dieta, mas no mês que vem, porque esse mês ainda está corrido, está muito estressante. Ela fala que ela finalmente vai mudar de estilo de vida, ela vai parar de beber, ela vai parar de fazer tudo que ela pode, né? Para finalmente se concentrar e se tornar uma pessoa saudável. Mas agora não, na metade do ano ela vai mudar. Mas ela está lendo, ela começou a seguir uns seguidores, ela começou a ler conteúdo sobre isso, começou a ver vídeos no YouTube sobre isso, ela assiste os meus vídeos e aí ela fica motivada, né? E todo mundo começa a admirar ela, porque, nossa, ela está entrando no caminho, ela está se preparando para fazer uma mudança, cria-se uma expectativa, ela mesma se sente bem, né? Essa pessoa se sente bem porque ela tem a falsa sensação de progresso. Afinal de contas, comparado com a pessoa que não faz nada, ela já está consumindo conteúdo, né? Os marqueteiros vão falar assim que ela já está em um pequeno grau de consciência, ela está se preparando para a compra. Mas a verdade é que muitas vezes ela não sai dessa fase, ela fica eternamente nessa masturbação, que ela vai lá e vai finalmente começar, ela só precisa ajustar um detalhe, ela só precisa ter mais tempo, ela só precisa estar mais relaxada, ela não pode estar tão estressada, ela precisa de um pouco mais de dinheiro, ela precisa emagrecer mais, ela precisa de um trabalho que não estressa ela tanto, ela precisa de um companheiro que apoia, ele precisa de uma namorada que não encha tão o saco, que não gaste tanto. Tudo vira um grande fator impeditivo para você finalmente entrar no caminho. Mas você está no caminho, ou melhor, você está se preparando para entrar no caminho, né? Esses são os grandes aprendedores, né? São as pessoas que adoram fazer teoria, né? Pessoa que adora fazer teoria sobre tudo, né? É ótimo em fazer análise. Não, mas veja bem, o método dessa pessoa comparado com o método dessa daqui tem essa diferença, muito bem, não sei o que lá, mas ele falou isso. São as pessoas que adoram, né, ficar envoltas em livros e cursos e não sei o quê. E existe o terceiro tipo de pessoa que ele nem se enxerga como uma pessoa que está tentando, que está aprendendo. Ele já diz, eu mudei, eu não sou mais isso, eu não faço mais isso. E é por isso que é fundamentalmente uma questão de identidade. A pessoa que faz, ela nem se enxerga mais como uma pessoa que está tentando, ela é só uma pessoa que faz. Ela não fica pensando sobre técnica, sobre teoria, sobre isso, sobre aquilo. Ela faz, ela se joga, ela erra, e aí o feedback que ela recebe, que é muito mais rápido, é muito mais valioso, é muito mais duro também, né? Porque é sempre uma rejeição, seja interna ou externa, é sempre uma rejeição, feedback. Ela faz, absorve o feedback, melhora e repete esse ciclo infinito. Os empreendedores fazem isso. As pessoas que estudam e passam em concurso fazem isso. As pessoas que treinam qualquer esporte fazem isso. Porque o que você espera? Você acha que você vai pegar e aprender a nadar lendo o livro? Tipo, veja bem, né? Eu tenho que nadar assim, então a abraçada tem que ser desse jeito, eu tenho que virar a cabeça nesse ângulo aqui. Não, mas veja bem, eu peguei aquela referência e ela disse que a cabeça tem que virar desse lado assim para conseguir respirar melhor. Não. A pessoa vai, ela se joga na água, que é o que muitos professores, inclusive, fazem de natação, né? Quando você pega o seu filho pequeno, ele joga na água, ele está ali, né, para evitar que a criança se afogue, mas a primeira coisa é, vamos ver como é que ela consegue flutuar. E a criança mesmo vai aprendendo, não, olha, não posso ficar assim, porque assim entra água no meu nariz. É assim com tudo.
Você aprende a dirigir lendo um livro? Não, você... Aliás, né, vamos ser honestos, né? A aula de... que agora caiu no Brasil, né? Mas a aula de direção é um saco. Ninguém assiste. Tipo, não, você tem que pisar assim no pedal. Você vai na autoescola com o professor do seu lado, ele está pisando no freio, caso aconteça algum desastre, né? Ele está com, geralmente, a mão bem próxima do freio de mão, mas ele fala, dirige. Só você vai saber como é a sensibilidade do seu acelerador, do freio, o peso do volante. É assim no resto da vida também. É assim para você treinar na academia. Eu falei para vocês que ia começar a trazer mais conteúdo de exercício físico, então tá aí. Né? Se preparem porque agora eu vou pesar muito a mão nisso. Porque sempre foi uma questão para mim isso. Né? Ainda é uma questão central da minha vida. É muito fácil, né, ficar falando assim, não, e eu era essa pessoa, tá? Só para te dar um histórico, eu era exatamente o tipo de moleque que falava assim, mas essas meninas não têm interesse em mim, né? Olha só, eu era pronto, cara, eu era a receita perfeita para virar um incel. A receita perfeita para virar um incel, daqueles nerdolas de computador, que eu fui por muito tempo, né? Eu acho que ainda sou em certa medida, mas era a receita perfeita para virar um incel. Porque nenhuma menina gostava de mim, eu não tinha muito confiança, eu era magrelo, e cara, era perfeito. Era a receita perfeita. Até que eu comecei a falar assim, porra, se eu sou feio e chato, pelo menos eu vou ser só chato, mas eu vou ser gostoso, porra. Eu decidi ir na academia. E aí eu parei de me enxergar como uma pessoa que, eu vou um dia melhorar, um dia eu vou ser uma pessoa atraente. Eu falei assim, quer saber? A partir de hoje, né, o Lee antigo morreu. Agora eu sou o novo Lee. O Lee que vai para academia, que treina. E aí eu ficava 1 hora como é que se diz? Na natação, depois saía e ia treinar imediatamente. Depois de treinar, à noite ainda ia pro Muay Thai. E porra, foi do caralho, porque aí eu comecei a ganhar peso, né? Conforme eu comecei a ganhar peso, eu ia gostando mais de fazer esporte, eu ia me sentindo mais confiante, ia desenvolvendo um relacionamento melhor, né, com os meus amigos, com a minha família. Eu mudei de carreira, eu larguei, né, eventualmente o jornalismo, fui fazer engenharia química, né, me formei antes, óbvio, né. Ganhei um novo emprego, comprei uma moto, e aí a coisa foi andando. Foi por quê? Porque eu parei de me enxergar como uma pessoa derrotada. Eu falei assim, aquele ali não existe mais, agora existe o Lee que faz. Né? E aí as pessoas falam assim, não, mas veja bem, porque sempre tem uns engraçadinhos que vão falar assim, mas veja bem, não é tão fácil assim. Eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é uma questão de você parar de se enxergar assim. Eu decidi que eu não ia mais olhar para mim como uma pessoa que não tem condições de treinar, que não posso, que eu sou feio, que eu sou burro, que eu sou chato, não sei o que. Eu falei, não, né? Eu posso, pode ser tudo isso verdade, mas eu sou a pessoa que muda, que corre atrás, que vai em cima. Né? Eu vou fazer o meu melhor para transformar essa situação. E eu parei de me enxergar como Lee, magrelo, fracote, sem autoconfiança. E eu mudei minha realidade assim. É assim que você muda. A grande lei da vida adulta, que poucas pessoas falam, mas que um bom pai deve falar, né? Eu não sou pai de ninguém, né? Não de vocês, pelo menos, né? É que você tem 2 opções e só 2. Ou você se frustra porque você faz aquilo que você precisa fazer, e muitas vezes é frustrante porque você vai errar, você vai se fuder, né? E vai ser difícil, você vai ser rejeitado e vai demorar para vir resultado, principalmente quando você está começando a cuidar da sua aparência física. Ou você não faz porra nenhuma e se frustra igual. E pior, sem ter mudado absolutamente nada. E tudo isso depende de como você se enxerga. Você é capaz de se enxergar como pessoa que é capaz de mudar? Se sim, está tudo resolvido. O resto, meu amigo, é você só não ficar pensando demais. É simples. Tome essa decisão de que você vai parar de ficar pensando, será que eu estou no caminho? Você está no caminho. Você só precisa decidir que você vai deixar de ser a pessoa que vai tentar. Você vai tentar. Você não vai tentar, não existe tentar. Só existe fazer.